Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós voltamos com a nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre uma cultura que vem ganhando espaço nos campos, especialmente na segunda safra, é a cultura do sorgo. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cícero Menezes, ele que é pesquisador da Embrapa, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Cícero, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês. Cícero, a gente tem visto nas últimas safras cada vez mais produtores apostando na cultura do sorgo para fazer segunda safra aqui no país. Tem tido mesmo esse crescimento e hoje como é que está essa cultura de sorgo no país? O que ela representa hoje para o produtor brasileiro? Sim, é realidade esse crescimento. Esse ano, agora essa safra de 2021 para 2022, nós tivemos um aumento de 22% na área. Nós saímos de 860 mil hectares para 1,1 milhão de hectares. Então isso é uma realidade, nós tivemos novas áreas sendo adicionadas e vamos ter uma produção aí esse ano em torno de 45% maior do que a produção do ano passado. Então realmente é uma realidade, temos áreas novas e temos também aumento de rendimento. E Cícero, a que a gente pode acreditar esse aumento tão expressivo do cultivo e também na produção de sorgo aqui no país? São vários fatores, tá? Um dos primeiros é a demanda por grãos mesmo, então nós tivemos, a demanda é crescente. Se a gente prestar atenção, os principais grãos produzidos no Brasil é soja e milho, eles vão basicamente exportados para a Europa, né? Então, com esse crescimento das exportações de milho, vem a necessidade do mercado local e eles estão olhando então o grão de sorgo como uma ótima oportunidade. Uma outra coisa são essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo. A segunda safra está cada dia mais incerta no sentido de períodos prolongados de veranicos, falta de chuva, e o sorgo é uma cultura que se adapta bem a uma condição dessa. Outro caso é problemas que o milho vem tendo com o complexo de enfesamento, as cigarrinhas. Como o sorgo ele não é atacado pela cigarrinha, isso favoreceu bastante o produtor inserir o sorgo nessas áreas piores, no sentido dele fazer um manejo da cigarrinha, né, nesse trocadilho aí, né, nessa rotação com o sorgo. E também tivemos algumas ações anteriores. Na safra de 2020 para 2021, foi refeito, foi atualizado o ZARC de sorgo, mostrando ao produtor, mostrando para ele a data certa dele plantar. Então, quando ele começa a plantar na data certa, ele começa a ver um rendimento maior e ele começa a acreditar mais na cultura. E aí tem outros fatores. Um fator também importante que a gente tem recebido é uma necessidade de um mercado aí dos criadores de aves, suínos, por cereais não transgênicos, assim, não OGMs, que é o caso do sorgo. Então o sorgo tem aumentado bastante nesse sentido, essa demanda para esses mercados também. E ainda temos outros mercados que a gente vai trabalhar para ver se aumenta mais ainda, como é o mercado de alimentação humana e o mercado de pets. E Cícero, você comentou aí nessa questão da janela de plantio, a data certa de semeadura. Quais que são as características desse cultivo do sorgo, até se a gente comparar com o tradicional milho da segunda safra, o que o produtor precisa se adaptar para cultivar o sorgo ao invés do milho? Na verdade, o sorgo é como se fosse uma outra alternativa ao milho, né? O que a gente fala é o seguinte: numa condição ótima de chuva, o milho tem muito mais pesquisa de milho, né? Então o milho acaba tendo um rendimento maior do que o sorgo. Mas existem estudos mostrando que se você for estimar de que tiver abaixo de 432 milímetros de chuva, aí o sorgo já é competitivo. Então, se a gente falar no centro-oeste, nós temos estudos mostrando que a partir da meados de fevereiro, 15, 20 de fevereiro, o sorgo já é competitivo. O sorgo já ganha do milho, porque tem um custo menor e um rendimento igual a partir dessa data aí. Tá? Então, uma grande vantagem do sorgo é essa de ter um custo menor, por causa que ele tem um custo menor da semente e tem também usado menos pulverizações, ou seja, menos inseticida e menos fungicida no sorgo. E aí esse cenário de crescimento, Cícero, a gente pode esperar que para os próximos anos siga crescendo esse cultivo, até um dos pontos que você citou, né, a presença de cigarrinhas, enfesamentos. Esse ano foi muito problemático para a safra de milho. O sorgo pode continuar ganhando cada vez mais força, cada vez mais espaço?
A nossa expectativa é essa mesmo. Vamos lá. Áreas como, por exemplo, no Paraná, o oeste, noroeste do Paraná, eles tinham muito problema de cigarrinha, estão começando o sorgo, mas ainda tem algumas questões que eles precisam trabalhar, como é uma região mais fria, tem alguns problemas de ergot, que é uma doença que chama doença açucarada do sorgo, mas é muito fácil de ser controlada. O sul ali de São Paulo também, eles têm esses problemas, são áreas de pivô, então eles estão também entrando com sorgo. Temos áreas novas no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul sempre já plantava sorgo, mas eles aumentaram muito isso. E assim, apareceram novas empresas na linha de genética e melhoramento que também estão trabalhando materiais para a região do Mato Piba, sendo que as principais regiões continuam sendo Goiás e Minas Gerais, né? A região do Triângulo Mineiro e a região do Cerrado continuam como as principais regiões que plantam o sorgo. Mas o Mato Grosso está subindo, a região Mato Grosso, Rondônia, está subindo muito o sorgo para aquela região. E aí, Cícero, pensando agora do lado do mercado, olhando para a rentabilidade, a gente já comentou que os custos são menores, o sorgo pode ser uma opção melhor do que o milho, dependendo da janela de plantio, olhando ali para as questões de chuva, mas na hora da venda, os rendimentos recebidos pelo sorgo compensam o milho, chegam próximos? Como é que é esse mercado do ponto de vista da comercialização? Demais. O sorgo sempre foi uma cultura fácil de ser vendida. Temos vários estudos mostrando que para suínos e aves e bovinos, o sorgo perde em termos de qualidade para o milho somente em 5%, enquanto que o custo dele é menor e a venda dele lá em torno de 10% a 15% abaixo do milho o preço dele. Nós temos recebido demandas de empresas que trabalham, empresas que têm granjas grandes, que têm suinocultura grande, solicitando que a gente divulgue mais o sorgo, porque eles compram todo o sorgo que tem, o sorgo nacional. Entendeu, Cícero? Nós já temos capacidade de absorver o dobro do sorgo plantado no Brasil. Então isso é muito interessante e isso vai incentivar mais o produtor, que antes ele tinha que sair procurando para quem vender. E hoje as cooperativas estão recebendo sorgo, os grandes agropecuaristas estão trabalhando com sorgo. Então isso sim vai facilitar essa parte de venda. É muito fácil hoje encontrar quem trabalhe com sorgo. Depois de acertar o uso dele para suínos e aves, isso facilitou muito, acertar, digamos, na linha da digestibilidade, nas quantidades. Então isso já está bem resolvido. Cícero, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da cultura do sorgo, esses próximos passos para crescimento também. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Tá, eu que agradeço aí. O que eu queria deixar no caso do sorgo, porque muitas vezes a gente sai noticiando de que ele é uma cultura tolerante à seca, às vezes a gente costumava até colocar que era uma cultura rústica, mas essa rusticidade é mais no sentido de ele suportar um pouco mais um estresse hídrico do que o milho. Mas o sorgo precisa sim de água para o crescimento dele, para o desenvolvimento e enchimento do grão. Algo muito importante é o produtor não deixar de adubar. O sorgo é muito exigente em adubação e ele responde bem à adubação. Então as recomendações são plantar na data certa, pegar a assistência técnica com as revendas. Hoje nós temos treinado muita gente nessa parte de plantabilidade, de chegar com uma lavoura limpa. Aumentaram muito as opções agora de herbicidas, está entrando no mercado sorgo com tolerância a herbicida. Nós já tínhamos um protetor, uma orientação ao produtor, ele pegar uma empresa idônea de sementes, pegar uma revenda aqui de confiabilidade, precisando de treinamento, a Embrapa está disponível para fazer treinamento de extensionistas, de produtores, e ele seguia as recomendações de plantar na data certa, adubar e seguir as pulverizações certinhas, tá bom? Cícero, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, estamos à disposição. Esse é o Cícero Menezes, pesquisador da Embrapa, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está a cultura do sorgo aqui no Brasil neste momento. Cícero destacando um cenário de crescimento constante, tanto da área cultivada quanto da produção. Para você ter uma ideia, da safra passada para a atual,
foram 22% a mais de área semeada e 45% a mais de produção aqui no Brasil. E aí o Cícero destacando o uso do sorgo ganhando força nessa segunda safra em função de alguns pontos. O primeiro deles é a demanda crescente por grãos aqui no mercado interno brasileiro, também as questões climáticas, dificuldades de chuvas, de veranicos para a cultura do milho, e aí o sorgo surgindo como alternativa, e também os custos mais reduzidos, além de uma pressão cada vez mais alta de cigarrinhas e de enfesamentos na cultura do milho, como a gente vem acompanhando aqui ao longo da nossa programação do Realidades da Safra. Cícero destacando também que o mercado para comercialização desse sorgo é bastante grande. Hoje o Brasil já tem capacidade de absorver o dobro do que é produzido nesse momento, e a expectativa da Embrapa é que o cultivo do sorgo deva seguir crescendo nos próximos anos, já inclusive na próxima safra, produtores cada vez mais conhecendo o sorgo, tendo essa facilidade de manejo, conseguindo acessar mercados. Então é uma cultura que tende a crescer, mas é claro, o produtor precisa se manter atento às especificidades, às questões técnicas, janela de plantio, condições climáticas, mas o sorgo surge aí como mais uma opção, mais uma alternativa para o produtor brasileiro. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.